A paz para todos, seja bem-vindo no meu canal, eu sou a Viviane Ramos, se inscreva, compartilha, dê joinha aí e vamos então pregar, anunciar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada é muito importante. Vamos estudar hoje a lição de 10, a última defesa de Jó. É um momento muito importante, que Jó, no início ele já havia acusado, condenado, caluniado pelos amigos, então neste momento ele entra para se defender. Vamos aprender. O texto ora: ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos, uma pergunta que Jó fez no versículo 31 e 4. E a verdade prática diz assim: ao olhar retrospectivamente para o passado, lembre o quanto Deus trabalhou nele, ou seja, Jó olhou para o passado, veja quando que Deus deu, Deus abençoou, que Deus fez, quanto que a presença de Deus estava ali. E você também olha para o passado? É muito bom e importante a gente olhar para o passado, quando o Senhor nos tirou lá no passado, nos tirou, do charco de lodo, nos tirou ali, e firmou nossos pés sobre a rocha que é Jesus, nos lavou no sangue dele, nos purificou, e hoje somos cidadãos do céu, Glória a Deus, aleluia. Então temos que olhar, principalmente no momento mais difícil, e ver o quanto que o Senhor Deus nos abençoou, o quanto que o Senhor Jesus, morreu, sofreu na cruz do Calvário por nós, para nos dar esse privilégio de servir e adorar a Ele. Então temos que valorizar isso. É o maior milagre, a salvação das nossas almas. E também em todos os sentidos aí, glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos então ao tópico 1. Jó relembra seu passado de glória, prosperidade material e espiritual. Jó, naquele momento, ele vê o quanto que Deus abençoou ele financeiramente também, e também aqui, material, o material que é financeiramente e o espiritual, a grandeza, a glória, a presença de Deus. Jó era um homem tão justo, tão reto, que quando os filhos dele faziam aquela festa, no final ele ia lá, no outro dia de madrugada, oferecia sacrifício, pedindo perdão a Deus pela vida dos filhos dele, já consagrava os filhos dele, a família dele, tudo a Deus, pedia perdão, e era uma família abençoada nas mãos do Senhor. Mas mesmo sendo um homem íntegro, justo, temente a Deus, desviava do mal, consagrava aos seus filhos, sua família a Deus, o diabo atrevido ainda quis ali, tentar contra os servos do Senhor, porque Deus o permitiu, mas ele continuou fiel, não blasfemou, esse desafio, Jó venceu, foi vencedor, glória a Deus, aleluia, e o diabo sempre é derrotado, e a vitória é nossa em nome de Jesus, nosso amigo, irmão Jó, e também do servo de Deus, que permanecer fiel, a vitória é sua em nome de Jesus, permaneça fiel aí. E continuando aqui no 2, reconhecimento social. Jó também se lembrava dos seus antiga condição social quando exercia a função de um respeitado juiz de sua cidade. Jó 29, 7. Jó era um homem, ali como juiz na cidade de Uz, E ali também respeitado pelos jovens, pelos também os reis de idade, respeitado por todo. Aquele homem que sábio, aquele homem inteligente, que tinha ali a direção, a sabedoria, conhecimento e também dinheiro. Então, esse juiz aí era o Jó ali respeitado na terra dele. Diz assim, que na sua boca, pela sua justiça social, Jó protegia os pobres, punia os opressores, e seu amor de defesa pela justiça era-lhe como vestimento adorno. E ele dava apoio social aos menos favorecidos, e era como se fosse os olhos do cego. Então era um juiz bom. Esse era o Jó. O 3. Uma ponderação importante. Não há dúvida que Jó, conforme a Bíblia, mostra que era um modelo de justiça social. Todavia, devemos ter cuidado para não transportar para dentro do texto bíblico nenhuma teoria moderna de justiça social, firmando em valores materialistas, contrário do defensor das Escrituras. Então, tem que ter esse cuidado aí, Glória a Deus, aleluia. O 2. Jó lamenta seu estado presente. Desprezo por parte do jovem das classes menos favorecidas. Então, após lembrar com tristeza sua antiga condição social próspera, Jó lamenta o ponto de que havia chegado da sua miséria. Então, Jó era um homem rico, tinha muitos bens material, como um juiz, ali justo. E ele lá, então, os jovens iam aprender, todo mundo elogiava, falava bem, tratava bem, respeitava. Mas agora, neste momento de miséria, que ele não tinha nada, os amigos, fugiu, e os que estavam lá era para caluniar, e ainda, vinham os outros para sorrir da cara dele, debochar, maltratar, e tantas coisas ruins. Jó ficou muito, muito triste, Diz aqui que era como um escórnio social, É uma coisa muito ruim que Jó tinha que ouvir, dos desprezos tanto grande, Todos os pequenos desprezavam ele, humilhavam. Então Jó sofreu muito, muito por isso. Teve uma tristeza muito grande. E aí, continuando aqui, na lição, o 3. Quem teria abandonado Jó? O sofrimento emocional de Jó refletia sua crença que havia sido
abandonado por Deus. Então, Deus teria abandonado Jó? Era uma pergunta aqui no 3, né? E Jó se sentia assim como que Deus havia abandonado ele, não usou profeta, ninguém para profetizar, ninguém para alertar, ninguém assim para dar um recado de Deus que Deus estava com ele. Então ele via o silêncio de Deus, porém Deus estava trabalhando no silêncio e deu vitória, né? E ele se sentia abandonado. Então, se você aí que está ouvindo esse vídeo se sente abandonado porque Deus não falou, Deus não confirmou, não está abandonado não, Deus está do seu lado, está bem juntinho, contemplando tudo para te dar vitória, como deu vitória para Jó. É isso aí. Glória a Deus, aleluia. O 3, o futuro em aberto de Jó. Jó em defesa da sua ética sexual, 31, 1 e 4. Seus amigos silenciavam Jó, não sabe que nada estava resolvido. O futuro ainda estava em aberto e mostra incerto. Então, os amigos de Jó falavam que Jó tinha traído a esposa, que estava ali em pecado, sério, que Jó tinha que confessar aquele pecado e sofrimento era por causa disso. Os amigos estavam errados, Jó estava fiel a Deus, fiel à sua esposa, né? E o diabo foi derrotado em nome de Jesus lá no final. Glória a Deus, aleluia. E aqui, continuando, né, os irmãos sem noção aí, Jó, a mulher dele mesmo mandando ele blasfemar não, mandando ele falar, amaldiçoa esse Deus, Jó, e morra, né? E tipo assim, melhor morrer porque sofrer tanto assim. A mulher pensava assim. Mas aí o Jó continuou fiel a Deus e a esposa. Ele perdeu todos os bens materiais, os filhos, mas a esposa foi a mesma. Então Jó fiel continuou, né? E ao Senhor e à esposa também. Glória a Deus, aleluia, pela vida do nosso irmão Jó. O 2, Jó em defesa da sua ética social. E Jó também fez uma defesa da sua ética social. Ele já havia mostrado que a justiça social marcou sua forma de agir, né? Então Jó ali, aqui também, lembra-nos da verdadeira religião, como bem afirmou, né? O Tiago afirmou, visitar os órfãos, a viúva na sua tribulação, guardar-se da corrupção do mundo, e eis um dos fundamentos da nossa ética social. Então Jó fazia tudo isso, era bem-aventurado, e é isso aí, um homem justo, ele sabia da sinceridade que ele era ele Deus, da fidelidade, da comunhão, de tudo bem que ele havia feito, ele Deus, né, a fidelidade. Então, graças a Deus que ele não aceitou a acusação dos amigos, né, não estava em pecado e continuou fiel ao Senhor. Glória a Deus. 3, Jó busca a resposta de Deus, 31, 35 e 37 do livro de Jó. Agora Jó se dirige a Deus uma forma exclamativa. Ai, quem me dera, quem me ouvisse. Então Jó pensava que Deus não estava ouvindo ele, devido à miséria, devido ao sofrimento, devido às calúnias, devido às acusações, devido a tantas coisas ruins que ele estava passando, ele havia que Deus não estava ouvindo. Mas graças a Deus que Deus estava ouvindo, né, e deu vitória. Então, continuando aqui, né, ele já havia feito uma viagem retrospectativa sobre o seu passado. Agora ele faz uma análise sobre a sua situação presente, mas o seu olhar está no futuro. Então, ele quer se apresentar diante de Deus porque está consciente de sua inocência. Então, sua confiança é de que um príncipe se apresenta diante de um tribunal. Ele confia de que será inocentado. Então, como podemos nos apresentar diante de Deus e justificar os nossos atos? Pela graça divina, por meio de Jesus Cristo, Filho de Deus, ele mesmo nos justifica. Romanos 8, 31 e 33. Então é isso aí, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, eu e você, que não anda segundo a carne, mas segundo, né, o Espírito Santo de Deus, né? E todas as acusações, calúnia, blasfema, foi repreendida em nome de Jesus, e a vitória foi de Jó em nome de Jesus. Continuou fiel ao Senhor, fiel à sua esposa, né? E o diabo derrotado, como sempre, Jesus vitorioso, né? Nosso Deus Todo-Poderoso vitorioso, como sempre. Eu vou passar a pergunta. Primeira pergunta, qual a primeira coisa que Jó se lembrou do seu passado? Foi a comunhão que ele desfrutou com Deus. A primeira pergunta, quem procurava Jó para pedir orientação? Jovens como os velhos procuravam para ser orientados por Jó. A terceira pergunta, o homem respeitado como Jó passou a ser visto um escárnio social, né? A zombaria e tudo mais. Quarta pergunta, o que o sofrimento emocional de Jó refletia? A sua crença que havia sido abandonada por Deus. A quinta pergunta, o que comportamento ético social de Jó o habilitou? Agir como tribunos dos desvalidos. Então, Jó foi um homem íntegro, fiel, temente a Deus, desviava-se do mal, tinha muito amor no coração, ele cuidava dos órfãos da viúva, era um juiz bom mesmo, tinha amor ao próximo, muito amor, que perdoou até os amigos dele que caluniavam, que condenavam, que acusavam, perdoou, orou. E diz a Bíblia que quando Jó orou pelos seus amigos, pedindo para Deus abençoar, lógico, né? Para Deus perdoar, Deus então mudou o cativeiro de Jó naquele momento, tudo aquilo que ele havia perdido, boi, camelo, vaca, ovelha,
ovelha, Deus o deu em dobro e ainda, né, deu novos filhos, filhas bonitas, formosas, lindas, e a mesma esposa, e ele continuou fiel ao Senhor para todo sempre. Glória a Deus, né? Parabéns pela vida de Jó, fiel ao Senhor e Satanás derrotado e Jó vitorioso. Então essa aí é a paz do Senhor, Deus abençoe.